Canal, tudo bem com vocês? Quanto tempo, hein? Pois é, cara, eu não ia fazer esse vídeo não, tão cedo não. Até porque eu tô com uns estudos aí, né, pra colocar em dias. Mas vamos lá, eu tô aqui pra me falar com vocês sobre quatro conceitos marxistas. Não, quatro não, cinco. Ai, cara. Não, mas é sério, vamos lá. Eu tô aqui pra falar de alguns conceitos marxistas com vocês, ok? Antes de mais nada, pra quem estiver assistindo esse vídeo, eu tô fazendo esse vídeo para os meus queridos e amados alunos, ok? Talvez aqui seja bem resumido, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. Gente, ó, primeiramente, quando a gente vai falar de Karl Marx, a gente tem que falar de ideologia, certo? A ideologia para ele é uma ilusão e ela se baseia em alguns pontos, certo? Como naturalização, universalização, abstração, aparecer social, lacuna, não é? E inversão. Então tudo isso serve para quê? Para enganar você de que toda essa normalidade é normal, ok? E assim, e aí a gente entra em outro tema, que é a da alienação. A alienação, gente, é quando o indivíduo, aquele ser que produz, não é? Quando esse indivíduo ele perde a autonomia dele sobre o produto que ele está produzindo, ou seja, se quebra essa ligação da produção entre aquele que produz e o produto, ok? Ele acaba se tornando um ser alheio, por fora de todo o sistema de produção que há além daquela ação dele ali de movimento. Ou seja, eu produzo um celular, mas todo o contexto político, social, todo o contexto econômico que há entre a minha produção, entre o investimento que é feito naquilo dali e todo o desenvolvimento disso, o trabalhador acaba ficando por fora. Ok? E aí a gente entra dentro da questão da ideologia e da alienação com dois conceitos muito maravilhosos chamados fetichismo e chamado reificação ou inversão, certo? Vamos lá, fetichismo. Fetichismo, a gente tem a ver com fetiche, o objeto, certo? Aquilo que a gente pode cultuar, aquilo que tem um valor em si ao ponto de ser quase sobrenatural, por exemplo, né? Se a gente pegar a palavra dessa forma, não é? Mas nós também não. Marx ele vai trabalhar muito a questão do fetichismo no que a gente vai entender como aquela adoração, aquele desejo ao ponto do objeto que a gente fabrica se tornar autônomo, cara. Ele se torna quase como um ser vivo e a gente não, né? A gente acaba sendo dependente daquele produto ao ponto de a gente ser miseravelmente diminuído frente àquele objeto. Por exemplo, você vai ver pessoas, nós perdendo assim o valor frente aos objetos. Os objetos, um celular, seu iPhone, seu carro, sua moto, vai ter mais valor do que você, por sinal, ok? Então, assim, e fetichismo é quando a coisa fabricada, o objeto, tem um valor tão excessivo, tão absurdo, em que, aliás, aqui não, ao ponto do indivíduo que produz aquele objeto ter menos valor do que aquele produto, né? Então, o que vai acontecer? Vai ser ocultado as formas de produção daquele produto. Às vezes você não vai saber como vai ser produzido aquele produto, mas você quer saber de conseguir aquele produto. Você vai fazer de tudo para conseguir aquele produto. Você vai ver aquele produto nos braços, no corpo, nos pés de uma pessoa famosa e você vai querer aquele produto. Não me interessa como, quanto custa. Eu vou dar esse dinheiro para me conseguir aquele produto. Então o fetichismo é esse movimento em que você tem 10 pares de sapato e você quer mais pares de sapato, né? Você acabou de comprar um celular, você quer aquele outro celular porque tem um dispositivo a mais. Enfim, de uma forma bem resumida, certo? E a reificação, gente, se existe um movimento em que o objeto se torna algo tão forte ao ponto de ser maior do que o ser humano, de ser maior do que aquele indivíduo que produz a ele, né, ao objeto, então o ser humano torna-se uma coisa, ele se coisifica, não é? Então no livro Capital do Marx, gente, o Capital, né, nós vamos encontrar justamente esse desenvolvimento sobre a coisificação do homem, ao mesmo tempo em que o objeto se torna quase que um ser humano, quase que tem um valor a mais do que o próprio ser humano, né? E aí essa questão da coisificação também vai assim, gente, o indivíduo quando ele vende a força de trabalho dele, ele está se propondo, ele está se lançando naquela dinâmica capital. Logo, quando ele se lança aquela dinâmica capital, ele se lança como um produto. E aí, meus caros, no momento que você vende a sua mão de obra, como é o mercado, você pode encontrar outras mãos de obra baratas, mais qualificadas. E aí isso quer dizer que você vai perdendo seu valor, né, como trabalhador, como produtor, como criador, enfim. Porque a dinâmica do mercado exige coisas que talvez você não acompanhe e exige a sua entrega que talvez também você não aceite, não é? Então, de forma bem resumida, é isso. Alienação, nós temos aí a questão do indivíduo alheio àquilo que ele produz. O fetichismo. O fetichismo é quando o produto torna-se tão valoroso ao ponto de ser maior do que o ser humano. A produção tem um valor tão grande que se valorizam mais o produto
tem um amor, um carinho maior pelo produto, pelo objeto, do que o indivíduo propriamente. E a reificação é quando o indivíduo, quando vai vender a sua mão de obra, e ele se propõe a isso, ele acaba se colocando no mesmo nível de mercadoria. E ao mesmo tempo que ele se torna no mesmo nível de mercadoria, ele se coisifica, não é? E aí na dinâmica mercadológica, vai cada vez mais coisificando as pessoas, né? Ah, e um outro termo também, um outro conceito marxista que eu ia esquecendo, a questão da mais-valia. Quanto mais produção é feita, quanto mais produtos nós temos para o mercado, quanto mais valor nós temos sobre aquele produto, o patrão ele vai lucrando sobre o trabalho daquele indivíduo que vendeu também a mão de obra para ele, para o patrão. Então, assim, se torna uma coisa meio que muito mecânica, ao ponto de ser desumano, quando, por exemplo, quando nós temos na Ásia ou na África fábricas da Nike que estão fabricando camisas, shorts, enfim, moletons, enfim, estão fabricando roupa, né? E essas pessoas que fabricam esse produto ganham em torno, por dia, de 3 centavos de dólar, não é? Então, isso é ocultado pela ideologia, isso é aceito pela dinâmica de mercado, e o indivíduo que produz por 3 centavos o dia, né, de dólar, né, 3 centavos de dólar, ele acaba aceitando isso por quê? Porque não tem outra coisa, cara. E outra, é a dinâmica do mercado, né? Então, o que protege, por exemplo, o trabalhador? São as leis trabalhistas, são os sindicatos, não é? Pelo menos era para ser, né? Não para fazer politicagem, mas enfim. Então, nós vamos ter aí toda essa dinâmica ideológica, alienante, fetichista, reificante ou inversiva, né? Ou invertida. E nós temos a mais-valia, que é quando o trabalho daquele funcionário, daquele operário, é desvalorizado ao ponto da mercadoria ser muito valorizada, ser muito peculiar, vamos dizer assim, enquanto o trabalho do indivíduo vai ser menosprezado e colocado num círculo vicioso de competição ao ponto de menosprezar ou diminuir o trabalho de outras pessoas, né? E aí perde esse valor, ok? Falou, queridos.